Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo dentro do tema Pais e Filhos. A gente está abordando 4 poderes essenciais para um bom relacionamento pais e filhos. Nós estamos abordando o poder divino, o poder da divindade, ou seja, acessar o poder de Deus para ajustar, para abençoar, para coordenar esse relacionamento. O segundo poder, que nós também já abordamos, é o poder do amor, e que é a essência, que é a manifestação dessa relação com Deus, ou a manifestação, essência desta divindade em nós e através de nós, e especificamente no nosso relacionamento com os nossos filhos ou com os nossos pais, tá certo? O terceiro poder que nós vamos tratar é o poder da comunicação, o poder da palavra, o poder do Logos. Nós vamos tratar na nossa próxima live, tá certo? Sobre esse poder, que é o poder da nossa comunicação, da nossa verbalização. Ou seja, o poder divino tem uma essência, é o poder do amor que se manifesta, e esse poder do amor, ele precisa se expressar, ele precisa se materializar, ele precisa se transformar em uma ação. E essa ação, ela é principal na nossa comunicação, como nós nos relacionamos, como nós comunicamos, como a gente se comunica com o ente amado, com o ente do nosso amor, e nesse caso os nossos filhos. Tá certo? Então, é o terceiro poder, é o poder do amor. Desculpe, o poder da comunicação, que vem do poder do amor. E o quarto, que nós vamos tratar na nossa última live, nos últimos encontros aqui deste tema Pais e Filhos, é exatamente o poder da comunhão. Nós precisamos ter uma comunicação que gere comunhão, tá certo? E nós vamos tratar isso mais para frente. Mas o objetivo desse vídeo é a gente estabelecer, arredondar ainda mais os 2 primeiros poderes, tá certo? O poder divino, que a gente tratou, que é a nossa relação com Deus, e o poder do amor, que é exatamente a manifestação desta divindade, ou deste relacionamento, ou desta conexão com Deus, também no nosso relacionamento com o próximo, e nesse caso é o nosso relacionamento com os nossos filhos, beleza? Só para lembrar que o poder divino, a gente trouxe o texto de Malaquias capítulo 4, e como que você desenvolve esse relacionamento com a divindade. É exatamente você se abrindo para essa divindade, é você andando nos caminhos dessa divindade. É evidente que nós estamos falando aqui, no nosso caso, da divindade do Deus do Evangelho, do Deus da Bíblia, do Criador dos céus e da terra. É a esta divindade que nós estamos recomendando que você busque, que você desenvolva um relacionamento. Porque é este Deus que nós temos entendido que é amor, não é? Como o próprio apóstolo João diz, que Deus é amor. E nós estabelecemos Malaquias capítulo 4, que diz que, só para destacar aqui, vós que temeis o meu nome, a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, cura e alegria, etc. Então, é através do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, como dizem Provérbios, que nós vamos
procurando acessar esse Deus, nos achegar a Ele, cumprir a Sua palavra, alinhar a nossa vontade com a dele, obedecê-lo. À medida que nós vamos amando esse Deus vai revelando o seu amor em nós e o seu poder em nós. Então o próprio João também diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Beleza? Outra base teológica, outro texto que a gente trouxe, foi Salmo 128, que diz que esse homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, verso 1, vai acontecer alguma coisa com ele, e uma destas coisas é que os seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E eu falei que a oliveira é uma planta muito especial dentro da tipologia, dentro da cultura israelita, dentro da cultura hebraica, dentro da cultura do Antigo Testamento, dentro da cultura bíblica. Então a oliveira é uma planta sagrada, uma planta que inclusive prefigura, simboliza a ação do Espírito Santo, o óleo, o azeite, que é para a cura, que é para a iluminação, que é para a limpeza, que é para mantimento, tá certo? Então isso tudo advém sobre os filhos daquele homem que teme, ou daquele pai, ou daquela mãe, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, acessar esse poder divino, a simples conexão com esse Deus, essa entrega, essa sujeição, esse temor, essa dedicação a Deus, já promoverá uma ação divina para além de nós, que vai além da nossa capacidade, que vai além dos nossos esforços, tá certo? Que vai beneficiar a nossa família e, em particular, os nossos filhos. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acessar esse poder. Inclusive, o salmo anterior a esse, que é o Salmo 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E talvez você seja um camarada que faz de tudo pelos seus filhos, você é uma mulher que faz de tudo pela sua casa e você não vê resultado. Falta o poder, falta o influxo da graça, da ação divina, porque você não está alinhada, você não está alinhado com esse poder. Beleza? O segundo poder que nós também... o terceiro texto, é porque está de madrugada aqui, o tico e teco está... O terceiro texto que a gente trouxe, eu trouxe 2 vídeos no YouTube, tá? Exclusivo no YouTube, tá? Esse aí eu não levei para o Instagram. É a base teológica do papel dos pais e do papel dos filhos. Isso é muito importante. E eu trouxe em um dos vídeos Efésios, capítulo 6, que está ali o papel dos pais e dos filhos, e Colossenses, o outro texto, Colossenses, capítulo 3, tá? E você repara que o que cabe, o que compete aos filhos, nesse alinhamento, nesse posicionamento para que Deus abençoe essa relação, da contrapartida dos filhos é uma postura de sujeição e de obediência, tá? O influxo divino segue princípios, segue canais, segue direcionamentos. E Deus, ele não abençoa, ele se priva de abençoar, muito embora ele queira sempre abençoar, ele se priva de abençoar aquelas relações que estão equivocadas e que não estão alinhadas com a sua vontade, com o seu plano.
Então, é necessário para o filho que ele se apresente de forma obediente aos seus pais, que ele honre a seus pais. E isso fará com que Deus, independente dos seus pais, venha abençoar a este filho, tá certo? E compete aos pais, por sua vez, criar os seus filhos na instrução e admoestação do Senhor, não lhes provocando a ira, não lhes irritando, tá certo? Quando o pai cumpre o seu propósito, Deus, o poder divino, independente desse filho, de quem ele seja ou dessa filha, Deus vai abençoar essa relação, vai abençoar essa situação, tá certo? Então, é muito importante que você possa depois acessar esses vídeos para você entender bem básico, mas é um básico que está faltando. Filhos, obedeçam seus pais e pais, não provoquem a ira de seus filhos, tá certo? Para que eles não se desanimem, como está lá em Colossenses capítulo 3. O pai, quando é injusto, a mãe, quando é injusta, a mãe e o pai, quando provocam a ira dos seus filhos, quando não se importam com o emocional dos seus filhos, eles causam, na verdade, um fenômeno de desânimo nos seus filhos. Eles castram a energia vital, eles atrapalham a potência emocional dos seus filhos através dessa atitude equivocada que causa irritabilidade, que causa contenda, que causa, por fim, o desânimo dos seus filhos. Beleza? Então, para que nós acessemos esse poder do amor, nós precisamos, então, dessa comunhão, desse temor de poder divino, desse poder divino. Nós precisamos acessar essa comunhão com Deus e essa obediência e esses papéis, tá certo? E eu quero destacar também nesse vídeo o poder do amor, e nós falamos sobre há muitas coisas que comprovam que o pai ama o seu filho, ou que o seu filho ama o seu pai, mas nós estamos destacando aqui a questão do mapa mental como talvez o maior gesto de amor que alguém possa fazer por outra pessoa. É deixar o seu mapa, mosquito, deixar a sua prerrogativa, a sua situação, as suas razões, muitas vezes, para apreciar, para dar importância, para se envolver com o mapa mental do objeto do seu amor e que muitas vezes é o ser que você quer conquistar, que você quer muitas vezes resgatar para si. E aí isso principalmente é a responsabilidade dos pais. Os pais precisam acessar o mapa mental do seu filho. E é muito importante a gente entender que eu, pai, tenho uma visão de mundo, tenho um jeito de ser que não necessariamente será do meu filho, mas é necessário que eu aprenda e apreenda esse jeito de ser do meu filho para que eu possa acessá-lo, para que eu possa conquistá-lo, para que ele possa confiar em mim e para que eu possa eventualmente trazê-lo também para uma outra realidade que não está dentro do mapa dele. Ninguém tem um mapa perfeito, ninguém tem um mapa completo. Há muitas coisas que eu vou precisar modelar, aprender e receber de outros mapas, tá certo? O único que tem um mapa perfeito, completo e cabal é o nosso Criador, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mesmo assim, mesmo ele tendo um mapa perfeito, ele se absteve
momentaneamente desse mapa para adentrar no nosso mapa mental, na nossa história, na nossa mente. Ele sofreu o que a gente sofreu, ele se identificou conosco, ele foi participante das nossas aflições, tentações, etc. Muito embora sem pecar. Então, ele entrou na nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Nós precisamos entrar na vida deles. Nós precisamos nos converter a eles. E é isso que a gente tem tratado, de converter pai a filho, filho a pai, como é a palavra que a gente leu em Malaquias. E você se converter a outro é exatamente você se voltar para aquilo que é a vida do outro, é você se interessar, é você abdicar, mesmo que por algum tempo, do seu mapa, do que você é, das suas prerrogativas, dos seus projetos, dos seus sonhos, em entrega e em favor do outro, tá? Isso é que é amor, e esse poder é fundamental para você ter o coração da pessoa amada. Isso não serve só para filhos, mas nós estamos tratando especificamente sobre pais e filhos, tá? Nós falamos também sobre a energia do amor, que é diferente da energia do medo. Tá? Muitas vezes a gente educa o filho baseado no medo e não no amor. A gente mostra muito o que a gente não quer e mostra pouco o que a gente quer. A gente coloca muito na nossa mente, na nossa janela mental e, consequentemente, a gente acaba irradiando a energia dessa imagem ou dessa visão que a gente está tendo, uma energia, uma irradiação baseada naquilo que a gente teme, uma visualização negativa e não de uma visualização positiva. Então, eu gostaria que você pensasse acerca disso, de como você tem se comunicado, de qual energia que você tem eliminado, você tem irradiado para com os seus filhos, tá certo? É uma energia de medo, é sempre uma energia negativa. Eu não estou falando que você não ama o seu filho, eu não estou falando que você não queira o bem para o seu filho, para a sua filha, mas você talvez esteja com uma mente viciada em pensar acerca do seu filho ou em educar o seu filho sempre tendo em vista o aspecto negativo, tá certo? Por exemplo, eu tenho medo que meu filho seja ocioso, seja vagabundo, por exemplo, seja desinteressado pelas coisas. Então, a minha palavra, a minha energia, você não faz nada. Por que você não pega alguma coisa para fazer? Por que você não se interessa por nada? Então, eu estou sempre numa energia crítica, numa energia negativa e numa energia baseada no que eu não quero, ao invés de eu proporcionar uma ambiência, um ambiente intencional, positivo. Então, eu posso apresentar, por exemplo, para a minha filha, para o meu filho, um esporte, por exemplo. Cara, eu paguei, ou eu desenvolvi, ou eu consegui para você a oportunidade de você fazer um esporte, ou de você tocar um instrumento musical, ou de você aprender algo. Vamos ver esse filme, vamos assistir essa série, vamos fazer esse programa, tá certo? E você ter palavras de afirmação em cima desta programação ou deste ambiente positivo, tá certo? Um exemplo bem corriqueiro: você está à mesa com o seu filho ou com a sua filha, ele é pequenininho, e você fala assim, não derruba esse copo, cuidado com esse copo. Você está gerando uma imagem.
o que normalmente acontece? A criança derrubou. Ela acaba fazendo exatamente aquilo que você pediu que ela não fizesse, porque você criou uma imagem, você criou uma energia em torno de um processo negativo e acabou acontecendo exatamente aquilo. É diferente de você chegar para a criança e falar assim, filho ou filha, pegue esse copo e coloque mais à frente. Então você envolveu energia, envolveu comunicação, que é o próximo que a gente vai falar, com algo positivo, com algo construtivo e com o objetivo que você quer. Você não deve gastar energia com aquilo que você não quer. É isso que o medo faz, né? O medo, ele é muito poderoso e ele cria toda uma somatização e uma realização exatamente daquilo que você não quer, né? Há um texto interessante sobre a vida do piedoso Jó, onde ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Então isso às vezes acontece e a gente precisa ter esse cuidado, tá? Outra coisa que a gente tratou e eu quero destacar aqui é a questão de você perdoar e pedir perdão. Muitas vezes o filho falha, você deve conversar com ele, ouvi-lo, confrontá-lo e perdoá-lo, tá certo? E muitas vezes até mesmo castigá-lo, corrigi-lo, porque o castigo, a correção, e há muita polêmica sobre a questão da correção física, tá? Da qual eu sou defensor, não da banalização, mas da utilização sábia e correta nos devidos momentos, tá certo? Você deve usar todos os expedientes necessários e, por fim, se necessário, o expediente físico debaixo da energia do amor. Pois bem, mas você deve buscar ao máximo desenvolver no seu filho, na sua filha, o hábito e a prática do pedir perdão. E a gente desenvolve isso no outro sendo exemplo. Então você, como discipulador do seu filho, como condutor do seu filho, como autoridade constituída, sagrada sobre o seu filho, você deve também pedir perdão. Toda vez que você achar necessário, que você perceber que você foi infeliz em alguma atitude, tá? Muitas vezes nós não temos esse entendimento na hora, a gente tem entendimento disso anos depois. E às vezes não há esse entendimento também para o filho naquele momento. Por exemplo, você se divorciou, foi um divórcio desagradável, você cometeu erros com o seu cônjuge de quem você se separou e você expôs aquele filho, aquela filha a uma situação problemática e você foi responsável por isso. Estou dando um exemplo. Mas naquela ocasião, a criança não teria nem como entender um pedido de perdão, não teria como entender o que estava acontecendo. Isso é muito importante, você conversar com a criança de acordo com a fase em que ela se encontra. E, por exemplo, essa questão de divórcio, digamos que você se divorciou, o filho tinha 10 anos de idade. O drive dela de 10 anos é diferente do drive de 15 anos. Então, você deve voltar a esta conversa, você deve repetir esta conversa com o seu filho, com sua filha, aos 12 anos, aos 15 anos, aos 18 anos e, de preferência, até ela passar, essa criança, esse filho, passar dos 20 e poucos anos, quando o córtex pré-frontal estiver formado. Então, essa repetição
tá? Esse reviver daquela situação de uma forma amorosa, com perdão e com novas informações, porque agora o drive da criança, o drive da filha, do filho é outro. Com 10 anos ele não vai entender muita coisa, você também não vai poder falar muita coisa. Com 15 anos ele já vai entender algumas coisas e talvez outras não, provavelmente. Mas você já vai acrescentar. Isso é fundamental para a cura de feridas e para a reestruturação emocional do seu filho, da sua filha, tá certo? Você foi um pai, por exemplo, que cometeu delitos, cometeu situações graves com seu filho, com sua filha lá atrás. Isso precisa ser reparado, isso pode e deve ser reparado, tá certo? Eu não estou dizendo que você talvez vá justificar isso. O que foi feito. E nós não sabemos onde isso vai parar e onde isso vai terminar, o que pode acontecer com seu filho ou com a sua filha. Mas você pode e deve buscar essa reparação através do pedido de perdão, através da demonstração de arrependimento, e isso deverá ser feito, volto a insistir nisso, repetidas vezes, de acordo com a idade do seu filho. Eu pedi perdão à minha filha, mas tinha 10 anos, ela não tinha drive para entender aquilo, ela não tinha entendimento. Então você soltou alguma coisa, ela desenvolveu mais recursos, você volta àquela cena. Eu sei que é doloroso, eu sei que às vezes é incômodo, mas é o que precisa ser feito. Se você ama o seu filho, sua filha, e você quer amenizar ao máximo o sofrimento e uma perversão emocional devido a algum erro ou algum crime até que você tenha cometido contra o seu filho, contra a sua filha, tá certo? E dentro dessa questão do poder do amor, há muito, tá? A gente já tratou de curso assim com outros temas, a questão educacional, tá? A questão do tempo, a questão da utilização do tempo, que é uma coisa fundamental, é o ativo principal que você tem para utilizar em qualquer relacionamento, em especial com os filhos. Mas eu quero destacar dentro do poder do amor ainda a questão conjugal, tá? Principalmente você que ainda é casado, a forma que você lida com a sua esposa, com o seu marido, ela tem muito a ver com o sucesso emocional do seu filho. Então, a demonstração de amor ou a perseverança do casal em amar-se é algo fundamental para a saúde emocional dos filhos, tá? E é algo que traz muito desânimo. Lembra que a gente falou sobre a palavra lá de Colossenses? É algo que irrita demais os filhos. São as divergências, são as dificuldades, são os problemas não resolvidos na vida conjugal. Isso é algo que desanima demais, porque é o universo do filho. Fala, se meu pai e minha mãe é um inferno, o que vai ser da minha vida? Que sou fruto desse inferno, então. Agora, quando ele percebe que o casal tem problema, mas vence, que o casal discutiu, mas perdoou, que o casal passou por situações financeiras difíceis, mas se mantiveram unidos, etc. Quando eles percebem que esse casal desenvolve uma vida em meio às dificuldades,
uma vida de amor, uma vida de parceria. Cara, isso aí é a bagagem que você vai colocar na mochila do seu filho para toda a vida e que ele vai ter esperança. Agora, quando isso é frustrado dentro da questão conjugal, vai precisar haver agora uma intervenção secundária, uma intervenção para curar isso e para mostrar que, muito embora não tenha havido sucesso na vida conjugal dos seus pais, isso não quer dizer que vai acontecer com ele, entendeu? Então eu quero destacar essa importância aqui, tá? Bem, acho que tá bom, eu já passei de 30 minutos. E a gente tratou então nesse vídeo sobre poder divino e sobre o poder do amor. Nós vamos para o terceiro, vamos já começar a abordar na próxima live do Café Consciente o poder da palavra, o poder da comunicação, e o próximo poder será o poder da intimidade ou o poder da comunhão. Beleza? Um abraço para vocês e a gente vai colocando aí mais instruções, mais vídeos deste tema. Tá certo? Um abraço a todos.